Então, o primeiro que a gente viu foi o processo de replicação. Tá? Então, a gente viu o processo de replicação, que é o processo de duplicação do DNA, que acontece antes da célula quando a célula vai se dividir. Tá? Hoje a gente vai falar do processo de transcrição. Então, transcrição. O que é transcrição? Se a gente colocar no, no Google, ou se a gente procurar no dicionário, o significado direto da palavra transcrição, a gente vai encontrar no dicionário ato ou efeito de transcrever, tá? Então, a gente vai transcrever como se fosse fazer uma cópia, tá? Eu vou tirar de um local e vou escrever em outro local. E o processo de transcrição do DNA nada mais é do que uma cópia também, tá? Então, o processo de transcrição é um processo de cópia do DNA na forma de um RNA, tá? Então, um pedaço do DNA vai abrir, então um gene específico vai ser copiado para produzir uma proteína específica ao final do processo, tá? Ao final do processo de síntese proteica é composto por duas principais fases. A primeira fase é a transcrição e a segunda fase é a tradução, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, nesse primeiro processo, que acontece totalmente no núcleo, que é onde o DNA está, o DNA vai ser, um determinado gene do DNA vai ser copiado, né, na forma de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai se encaminhar para o citoplasma para que ele seja traduzido e a proteína seja produzida. Então, como a gente falou na primeira aula, o DNA é a molécula que contém todas as informações para produzir todas as proteínas do nosso organismo, certo? E ele não pode sair do núcleo, ele precisa ficar protegido no núcleo para que ele sofra, digamos assim, influência de poucas substâncias e não se altere. Então, assim, ele fica ali guardado para ficar protegido de modificações. E aí a informação que ele contém, ela é levada para os ribossomos, onde vai acontecer a síntese das proteínas através do RNA mensageiro, tá? Então, o DNA genômico não direciona a síntese proteica de forma direta. Então, primeiro é feito uma cópia daquela região que tem a informação para produzir proteína, na forma de um RNA, e é esse RNA que funciona como molécula intermediária. É esse RNA que leva a informação para o citoplasma, para que lá nos ribossomos a proteína seja produzida, tá? Então, é o RNA que vai gerar o produto final, que é a proteína com funções estruturais adequadas. Então, a gente precisa de proteína o tempo todo, né? Esses processos que a gente viu, por exemplo, o processo de replicação, as enzimas que a gente vai ver no processo de transcrição e tradução, são proteínas que são produzidas a partir desse processo de síntese proteica, né? Então, as proteínas são os principais constituintes, são as moléculas das mais importantes, né? Elas regulam todo o metabolismo, atuam como hormônios, atuam como blocos de construção estrutural, então fazem parte de membrana, fazem parte de diversas estruturas do nosso organismo, tá? Então, decodificar ou transformar a informação que está no DNA na forma das proteínas é que vai determinar essa informação, que vai determinar o tamanho da proteína, as propriedades bioquímicas das proteínas, consequentemente, o comportamento das células, suas características,
como a célula funciona, o que é que ela produz, tudo está lá, a informação está no DNA e precisa ser decodificada, precisa ser transformada em proteína para poder acontecer, tá? Então, como eu falei, a transcrição ela acontece no núcleo e o RNA mensageiro produzido ele vai para o citoplasma. Isso considerando células eucarióticas, células que têm um núcleo separado, como todas as nossas células, tá? Nos procariotos, né, que são as bactérias, eles não têm núcleo, né? Então, a transcrição ela já é acoplada à tradução. Então, a transcrição do RNA, o RNA vai sendo produzido e já vai sendo traduzido rapidamente, tá? Não que na célula eucariótica demore, né? Mas, como não tem núcleo, os ribossomos já estão ali próximos para traduzir o RNA mensageiro da célula bacteriana. Então, esse RNA, ele é transcrito, ele é uma cópia de diversas porções de DNA, que são genes que a gente viu, né? Nós temos em torno de 25 mil genes, tá? E esses 25 mil genes, eles não produzem 25 mil proteínas, eles produzem bem mais do que 25 mil proteínas. A gente vai entender como é que isso acontece, tá? Outra coisa importante é que os genes, eles podem ser expressos com diferentes eficiências. Então, tem genes que são mais expressos, tem genes que são menos expressos. Quando eu falo em expresso, são genes que estão sendo mais transcritos, que está produzindo mais RNA para produzir mais proteínas, e alguns que são menos, tá? Alguns genes ficam desligados por um tempo, outros ficam ligados o tempo todo, tudo depende da necessidade daquela proteína, tá? Então, essa expressão dos genes, ela é controlada. Então, naquele momento está precisando da proteína X, então vai ficar produzindo. Aí não precisa mais, então o gene fica desligado. Aí existe um processo chamado de metilação, que é a adição de um radical CH3, que desliga o gene. E aí aquele gene passa a não ser mais expresso, tá? Momentaneamente. Se voltar a ter necessidade dele, aí ele vai voltar a ser expresso, aí a metilação vai ser retirada e o gene vai voltar a ser expresso para produzir a proteína. Perguntem. Perguntem, não fico com dúvida, não. Vou continuar, né? Então, o processo de transcrição, ele inicia com a abertura, tá? E a desespiralização. Então, como a gente sabe, o DNA é tem um formato de hélice, né? Então, ele vai desespiralizar, ele vai abrir e desfazer aquela volta que ele tem, né? De uma pequena porção da dupla hélice, tá? Na replicação que a gente viu na aula passada, a gente vê as forquilhas de replicação, que são locais que iniciam a abertura do DNA e aquilo abre diretamente, né? Ele abre bem muito até todo o DNA estar aberto e sendo duplicado. Na transcrição, não. Na transcrição, a gente tem um pequeno pedaço que vai abrir para poder sintetizar o RNA mensageiro e depois que o RNA mensageiro é sintetizado, aquela região fecha de novo, tá? Uma coisa interessante, importante vocês saberem, a síntese desse RNA, ele sempre usa como base a fita do DNA que tem um sentido 3 linhas, 5 linhas. Por quê? Porque a gente viu que a síntese de cadeia de nucleotídeo, ela sempre acontece no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, para que isso aconteça, ele usa como base a fita 3 linhas, 5 linhas, certo? Que aí ele vai poder sintetizar o RNA de forma direta, sem acontecer aquele problema que acontece na duplicação, que tem uma fita que é replicada de forma direta e outra fita que é replicada de forma fragmentada, né? Com os fragmentos de Okazaki. Aqui não acontece, porque a RNA polimerase sempre utiliza a fita de DNA que é 3 linhas, 5 linhas, porque aí ela vai conseguir sintetizar o RNA no sentido
5 linhas, 3 linhas, tá? Eu vou colocar também um videozinho parecido com aquele que a gente viu da replicação lá no cigarro, que ajuda um pouquinho, tá? A entender. E aí, quando a RNA polimerase liga, ela vai fazer o pareamento, que foi o que eu fiz ali com aquela sequência de DNA. Então, o DNA abre, aí ele vai encaixando, tá? Os nucleotídeos para fazer o RNA, e depois existem sequências no DNA que sinalizam aonde inicia o gene e aonde finaliza. Quando a RNA polimerase lê onde é o início, ela começa a fazer o pareamento, a encaixar os nucleotídeos de RNA. E aí chega um momento que ela lê uma sequência de DNA que diz que ela precisa parar. Então ela para e desliga. E aí o RNA se solta e o DNA fecha novamente, tá? Então a RNA polimerase faz o pareamento e a fita recém-formada não permanece ligada pelas pontes de hidrogênio, tá? Porque ela vai sair. Então ela se solta e o DNA se fecha. Eu vou fazer igual a gente fez aula passada. Vou procurar aqui um vídeo de transcrição que fica mais fácil vocês entenderem. Professor, aí Oi. no caso da transcrição, é tipo assim, vai haver um desenrolamento do espiral, é? É, daquela região onde vai haver Ixi, que vídeo grande. Onde vai haver a cópia, ele abre e desenrola. Deixa eu ver Ah, aqui. sim. Ah, aqui está mostrando a célula, está entrando no núcleo, cromossomo. Então, o DNA, né, que está empacotado ao redor das estonas. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. Ó, ele está mostrando aí uma RNA polimerase. No processo passado que era a replicação, a gente tinha uma DNA polimerase. Por quê? Porque ela ia formar novas duplas fitas. Essa RNA polimerase, ó, o DNA abriu aqui, ela vai utilizar uma das fitas para sintetizar uma nova fita, só que é uma fita de RNA, tá? Ó, abriu e ela vai começar, ó, a sintetizar o RNA mensageiro. Veja que aqui eu tenho um pareamento, ó, TA, mas o A aqui não está pareando com o T. Ele está pareando com a uracila, com o U. Porque no RNA ele não tem a timina, tem a timina é substituída por uma uracila. E veja que ele está usando uma fita como base. A outra fita está ali, só de bobeira, só olhando. Então, ó, ele sintetiza e veja que ela vai se soltando, certo? Então, ó, sintetizou, o RNA mensageiro se soltou já. E a dupla fita fecha, tá? Ela fecha e forma um espiral de novo. Entenderam? Só pode voltar só um pouquinho, professor? Ó, dupla fita Obrigada. fechada, tá? RNA polimerase vai se ligar. Veja, essa ligação aqui, pessoal, ela não é tão simples, não. Eu vou falar para vocês. Existem moléculas chamadas fatores de transcrição, tá? São moléculas que se juntam aqui em regiões específicas do DNA, chamadas de regiões promotoras, que sinalizam aonde a RNA polimerase tem que se ligar e sinalizam também aonde ela deve iniciar essa polimerização, onde ela deve iniciar a colocar os nucleotídeos, tá? E também ajudam na abertura da dupla fita nesse local.
Então, ela se ligou, It moves along the DNA, making a strand of ela vai começar out of free bases. a incorporar os nucleotídeos. The DNA code Vejam que aqui, ó, ela vai fazendo e aqui já vai se soltando, tá? Porque ele não forma as pontes, ela até forma as pontes no início, mas depois existem moléculas que vão soltando o RNA mensageiro. determines the Professor, tem uma dúvida. Oi. No processo de transcrição, não precisa de um primer, não, como precisava no processo de replicação, Não, para não. começar? No processo de transcrição tem um fator de transcrição que serve de base para a RNA polimerase iniciar. Aí não tem um primer antes, não, tem um fator de transcrição. Ok, obrigada. are added to the messenger RNA. This process is called Então, à medida que esse RNA vai saindo, o DNA vai fechando e faz a espiral de novo. Professor, naquele primeiro ali, logo no início ali do vídeo, seria no caso tipo o DNA ou o RNA? Peraí, volta aí, por favor. Ah, o segundo seria o RNA, Que segundo? a, li- a ligação. Volta aí no início do vídeo. Esse que está Pronto, tá aí. montando aqui, Isso, exatamente, isso isso que está mesmo. sendo montado aqui em cima é o RNA. Ó, aqui a gente tem Isso, uma fita do DNA e aqui a gente tem outra fita do DNA, que estão separadas. E isso aí a mesmo. polimerase vai encaixando os nucleotídeos para formar o RNA. Isso que está sendo formado aqui, isso aqui é o RNA mensageiro, tá? Ah, isso mesmo. determines the order in which the free bases are added to the E messenger. aí ele vai sendo formado e vai se soltando This process até que ele sai da dupla fita, se desliga e o DNA se reassocia, before the messenger RNA tá? Vou deixar ele aí que eu vou usar ele ainda mais. Ficou mais claro com essa explicação, com o vídeo? Ficou, professor, ficou. Ficou, professor, ajudou. Bem, existem os sinais, né? Na sequência de DNA, existem pequenas sequências que indicam onde iniciar e onde terminar essa transcrição, tá? Onde inicia e onde termina essa cópia, tá? E esse reconhecimento ele acontece de forma diferente entre células procarióticas, entre bactérias, e células eucarióticas, que são as nossas, tá? E esse reconhecimento do local onde inicia e finaliza é extremamente importante, porque se tiver um nucleotídeo a mais ou um nucleotídeo a menos, isso pode alterar toda a estrutura da proteína que vai ser formada, tá? Então, nas células procarióticas, né, nas células bacterianas, existe uma molécula chamada fator sigma, tá? Que se associa à RNA polimerase, tá? E auxilia essa RNA polimerase na leitura do sinal do DNA. Então, a leitura do sinal, esse sinal a gente chama de região promotora, tá? Que é onde vai iniciar a transcrição, a partir dele. Então, o fator sigma se liga na enzima e é ele que acha a região promotora. Vejam que eu tenho o início e o final da região promotora, que vejam que quem se liga na região promotora é esse fator sigma, tá? Acoplado à enzima. Depois que a RNA polimerase se liga fortemente ao promotor, né, essa região aqui, a dupla fita do DNA vai se expor, né, vai abrir, e uma pequena quantidade de nucleotídeos vai ser inserida, tá? E aí, ó, o RNA começa a ser sintetizado. Depois de 10 nucleotídeos, mais ou menos, aí o fator sigma se desliga, tá? Então, após sintetizar em torno de 10 nucleotídeos, a enzima rompe a ligação com o promotor
relaxa a ligação com o fator sigma e começa a se mover. Então, ela vai sintetizando o RNA mensageiro aqui, ó, e o fator sigma vai embora. E aí a RNA polimerase vai até encontrar o sinal terminador. A gente chama isso também de códon de códon não, de sequência de stop umas cruzes. Sequência de terminação, tá? Ou terminador. É uma sequência específica de nucleotídeos que indica para a RNA polimerase que ela deve parar de fazer o transcrito, tá? E aí a enzima se libera do DNA e libera também o RNA sintetizado. Então, o RNA está livre e a enzima aqui também está livre agora. E o DNA vai se juntar aqui de novo. Isso na célula bacteriana, tem o fator sigma, tá? Então, ó, o fator sigma se liga na RNA polimerase, eles encontram a região promotora, aí ela começa a fazer a síntese do RNA mensageiro, o fator sigma se desliga, a polimerase vai fazendo o RNA mensageiro, encontra a sequência de terminação, se desliga e libera o RNA mensageiro. No caso da célula bacteriana, esse RNA mensageiro já vai começar a ser traduzido aqui, tá? Nas células eucarióticas, que são as nossas células, o processo é um pouquinho diferente, tá? É mais complexo. A gente tem 3 tipos de RNA polimerase, tá? RNA polimerase 1, 2 e 3. A RNA polimerase 1 e 3, elas transcrevem especificamente os genes que codificam o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? O tRNA, que é o RNA transportador, e o rRNA, que é o RNA ribossômico, e alguns outros RNAs pequenos que a gente chama de microRNAs, tá? A gente vai ver as funções deles depois. E a RNA polimerase 2 é que transcreve o RNA mensageiro de todos os outros genes que vão codificar as proteínas, tá? E essas RNA polimerases, como eu falei, elas necessitam de diversas proteínas que vão se juntar ali no início do processo de transcrição, de forma coletiva, para iniciar a transcrição. E essas proteínas a gente chama de fatores de transcrição, tá? Então, a gente tem esses fatores de transcrição como um grupo de proteínas, tá? Chamado de fatores de transcrição para polimerase 2. Tem fator de transcrição B, D, E, H, várias letrinhas. Tá? E eles fazem um papel semelhante ao que o fator sigma faz nas bactérias. Tá? Só que eles se associam a uma sequência específica do DNA chamado de Tata Box, ou caixas Tata. Tá? São as sequências de timina e adenina, tá? Sequências de TATA ou ATAT, tanto faz, tá? Que são a região onde os fatores de transcrição vão reconhecer e vão se ligar, tá? Normalmente, essas regiões de Tata Box, elas estão localizadas 25 nucleotídeos antes do sítio de início da transcrição. Então, 25 nucleotídeos antes do local onde a RNA polimerase vai começar a transcrever que essa sequência Tata Box está, tá? E aí a gente vai ter fatores de transcrição se ligando nessa região do Tata Box, tá? E vários fatores vão se ligar, tá? Então a gente tem, veja, aqui eu tenho um fator de transcrição se ligando, aqui ele está dando o exemplo do fator de transcrição da polimerase 2, tipo D, ele se ligou aqui, tá? Na região do Tata Box. E aqui a gente está vendo outro fator se ligando. O fator de transcrição 2B, o fator de transcrição 2E, o fator de transcrição 2F, 2H. Então, são vários fatores de transcrição que se ligam, tá? Na verdade, eles formam um complexo de iniciação, tá? Para que a RNA polimerase 2 se ligue
E vejam que tem alguns fatores de transcrição que se ligam especificamente na RNA polimerase, para que essa RNA polimerase se ligue no DNA e inicie a sua transcrição, tá? Então, a gente tem a RNA polimerase. Desculpa, pessoal. Acessando a fita molde, isso aqui acontece, pessoal, depois que a fita já está separada, tá? O fator de transcrição H expõe a fita molde, porque ele tem uma helicase, então é ele que inicia o processo de abertura ali da fita, tá? E depois a gente vai ter fosforilação da CTD, desse complexo, dessa porção, essa porção aqui da RNA polimerase, tá? É a porção que serve para ela se fixar na dupla fita, e ela precisa ser fosforilada, adicionado fosfatos nela, tá? Isso aqui vai ter uma relação direta com a ligação, a fixação na fita, para poder ela caminhar sobre a fita e fazer a cópia, e também da ativação do processo, tá? Então, aqui o fosfato normalmente está relacionado à liberação de energia, tá? Essa fosforilação. Depois que a RNA polimerase está ligada, fixada aqui na dupla fita, e isso depende de todos esses fatores de transcrição que a gente viu, tá? O B, o D, o F, o H, e que a RNA polimerase fica fixada através da fosforilação, aí a gente tem a liberação de diversos dos outros fatores, tá? Então, os fatores, vejam que aqui eu tenho o verdinho, o rosa, o marrom claro, o marrom escuro, tem um fator que fica ligado diretamente na polimerase, 4 fatores, e aqui depois que a RNA polimerase é ativada, e está fixada na dupla fita, a gente só fica com um fator aqui e 2 aqui, os outros se desligam, tá? E aí a RNA polimerase vai começar a sintetizar o RNA mensageiro. Aqui é só um resumo do processo. Região do Tata Box, começam a ligar os fatores de transcrição, para abrir a fita, para estabilizar a fita, para indicar para a RNA polimerase onde se ligar e para ativar a RNA polimerase. E aí ela começa a fazer a produção do RNA mensageiro. Perguntem. Pergunta que vocês têm pergunta. Professor, aí tem assim, DNA nas células eucarióticas está empacotado em nucleossomos. Por qual motivo? Desculpa a pergunta. Como é? DNA nas células eucarióticas está empacotado em nucleossomos. Isso. Por Isso é o que quê? acontece antes do processo, tá? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui para aquele vídeo. Naquele vídeo no início mostra. Isso aqui, ó. Isso aqui é DNA empacotado ao redor das estonas, tá? Então, o nível de empacotamento depende da fase do ciclo celular que a célula está. Mas, normalmente, o DNA sempre está, pelo menos assim, ó, envolto em um estono. Aí ele precisa esticar para poder abrir. Quando o DNA tá, essa região do DNA, por exemplo, que está aqui ao redor da estona, ela não abre, tá? Ela só abre quando ela está aqui, separada. E esse empacotamento é algo normal para o DNA. Às vezes está mais empacotado, às vezes está menos. Normalmente as regiões que não estão sendo transcritas, que não necessitam ser transcritas, elas
estão com certo grau de empacotamento, tá? Até para proteger a sequência do DNA. Ah, então antes do processo é Porque esse que tem processo esse. tem um grau de empacotamento, sim. Ah, entendi. Então, aqui é uma figura que mostra o quão complexo é esse processo, esse início do processo, tá? Então, a gente tem aqui todos os fatores de transcrição, a ligação da RNA polimerase, tem algumas outras proteínas que participam do desempacotamento, né, daquela região quando é necessário, tá? Um fator estimulador para que esses fatores de transcrição venham e se liguem na região específica. Então, esse processo parece bem simples, mas é bem complexo. Tá? Mas o que vocês precisam entender é o geral. Vocês nem precisam decorar qual fator de transcrição entra, não. Vocês precisam entender que existe um complexo de fatores de transcrição, que sem esses fatores de transcrição, a síntese do RNA não vai acontecer, porque a RNA polimerase ela não consegue fazer isso sozinha. Então, tem vários fatores de transcrição que ajudam a RNA polimerase a identificar a região que precisa ser transcrita e iniciar a transcrição. Tá? Não é a RNA polimerase que vai lá sozinha, acha o local e faz a cópia. Não é tão simples assim. Certo? Certo, professor. Então, ó, a RNA polimerase produziu o RNA mensageiro, tá? Se soltou, o DNA espiralou novamente, e aí a gente vai ver aqui nas células procarióticas, esse RNA mensageiro já vai logo ser produzido, vai ser logo traduzido em uma proteína, tá? Então, é um processo mais simples. Nas nossas células, a gente tem aqui o RNA sendo produzido dentro do núcleo, e vejam que tem algumas etapas antes dele sair para o citoplasma, tá? Então, uma coisa que acontece na transcrição, que a gente já tinha visto, é que o gene tem regiões de exons e de introns, né? E o RNA mensageiro, ele copia tudo, tanto o exon quanto o intron. E aí a gente tem o que a gente chama de transcrito primário do RNA, como se fosse um RNA imaturo, tá? E aí esse RNA vai passar por um processo de splicing, que é essa palavrinha aqui, que é esse processo. Os introns, que são os amarelos, vão ser retirados, tá? E aí os exons vão ser unidos. Então, os amarelos vão sair e os pedacinhos azuis vão ser juntados, tá aqui? Só o azulzinho, todos juntos. Além disso, a gente vai ter a adição de um cap, é como se fosse um capacete, tá? Aqui na extremidade, que a gente chama de extremidade 5', que é do lado esquerdo. Nessa região vai ser adicionado um cap de RNA, que é uma guanina modificada, é um G bem grandão, tá? Que tem uma modificação para proteger essa região. E na região 3', que é do lado direito, vai ter uma cauda de poliadenilação. É o quê, professor? Vai ter uma sequência de AAAA, tá? É uma cauda poli-A, a gente chama. E aí o RNA está pronto para sair do núcleo e ir para o citoplasma para ser traduzido, tá? Que será a nossa aula da semana que vem. Vou falar desses processos ainda, tá? Vamos voltar lá no vídeo para a gente ver, ele vai falar disso agora. Então, RNA mensageiro. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it Será que needs ele to não be vai falar? processed. This involves removing and adding sections of RNA. Ele tirou o intron. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Ah, ele nem fala. Protein factories in the cytoplasm. Ah, esse vídeo é mais simples do que eu queria. Do que o que eu queria. Vou pegar esse aqui. Nesse vídeo tem. Esse vídeo é bem complexo.
Olha que legal. O que é isso que está acontecendo? O que foi isso que aconteceu aqui? O que é isso que está acontecendo? É a transcrição, é? É a transcrição gênica, tá? É a transcrição e formação do RNA. O RNA é essa coisinha que está aqui, ó, saindo dessa coisa verde. O que é essa coisa verde, professor? RNA polimerase e seus complexos, tá? E os fatores de transcrição estavam no início. E esse laranjinha? É, é o processo de Isso aqui que está transcrição saindo mesmo. dele é o RNA mensageiro. Isso aqui é o DNA, tá? Veja que, ó, ele está aqui envolto da estona. Isso aqui é muito... É um vídeo que mostra a coisa acontecendo de uma forma bem mais real, tá? Vejam. Aqui, ó, é DNA envolto nas estonas de forma com um empacotamento maior, tá? Aqui, ó, ela tá mais empacotado do que essa região que está sendo transcrita, tá? E vejam que eu tenho duas RNAs polimerases, cada uma transcrevendo um gene diferente. Só que como ela está vendo isso mais de cima, ela não está mostrando num nível tão detalhado que a gente possa ver o DNA separado. Mas para ela estar transcrevendo aqui, a gente tem uma abertura do DNA, tá? Mas é porque ele não está conseguindo mostrar isso. Deixa eu ver se ele mostra. Mas ele não vai mostrar não também. Aí ele já está mostrando o RNA mensageiro saindo pelo poro nuclear. Então ele está saindo do núcleo da célula. Esse vídeo é muito massa. Ó, DNA. Então, ele está mostrando como é que o DNA fica organizado nas nossas células, tá? O que foi isso que aconteceu aqui? Isso aqui é uma estoma, tá? Então, o RNA está se empacotando aqui. Está sendo empacotado, ele vai sendo todo condensado. Empacotou tanto que se formaram os cromossomos, tá? Isso aqui um vídeo de uma célula de verdade formando os cromossomos, tá? E aí os cromossomos estão se separando na divisão celular. E uma célula formou duas células. É muito massa isso. Ele está mostrando aqui o processo de replicação, que é o que a gente viu na aula passada, tá? Deixa eu ver, deixa eu adiantar aqui que eu não quero, a gente já viu replicação. Transcrição do gene. Esse daí é o empacotamento, é, professor? Esses que estão aí tudo pegado? Não, O isso aqui é a azul. RNA polimerase e os fatores de transcrição. Ah, sim. Aqui é o início, tá? Do gene de uma proteína que forma uma matriz óssea, tá? Ele está usando como exemplo. Vitamina D.
Olha aí a importância da vitamina D, atua na ativação da transcrição desse gene, dessa proteína. E aí ele vai começar a fazer o RNA mensageiro. E isso é RNA polimerase, fazendo RNA mensageiro. Olha que coisa louca. O que eram aquelas... O que eram essas coisas aqui? O que são todas essas coisas aqui? Ninguém sabe. Ninguém chuta? São proteínas? São, mas a gente já falou delas. DNA polimerase, estomas. A RNA polimerase está aqui, ó. Ela começou a síntese do RNA mensageiro e está indo embora. Isso aqui, pessoal, são os fatores de transcrição que identificam o local onde vai iniciar a transcrição, estabilizam a fita, ajudam a abrir, tudo isso. Tá? E aí, depois que a RNA polimerase começa, vai-se embora. Tá bom, meu Deus. Não, tá. Esse amarelinho que é o RNA formando, né? Ele está sintetizando o RNA e está sendo produzido e está indo embora. Ele está mostrando de uma forma mais detalhada isso. Professor, esse RNA que está sendo formado tem tamanhos específicos ou é qualquer Depende do tamanho? tamanho da proteína. Tem proteínas maiores, RNA maior. Proteínas menores, RNAs menores. Isso varia muito, muito, muito. Deixa eu só voltar aqui um tiquinho. Ó, a dupla fita, isso aqui é o DNA entrando junto, tá? Quando ele entra aqui, ele se separa, é feito o RNA, a cópia, é feito o RNA e depois ele já sai unido de novo, tá? Ui. É muito massa isso. Uma vez o DNA aberto, professor, para começar esse processo de transcrição, depois, né, que é formado a fita do RNA, o DNA ele vai se juntar novamente, não é isso? Isso. Para novas transcrições de RNA, ele pode abrir na mesma faixa ou sempre vai ser em faixas novas? Não, pode abrir no mesmo lugar de novo. Se precisar transcrever de novo. Bem, ele não vai mostrar o que eu quero, mas tudo bem. Eu vou procurar um vídeo que mostre o que eu quero, tá? Então, produziu o RNA, ainda dentro do núcleo vai ser adicionada essa cauda poli-A, tá? Do lado direito, na região 3' na região 5' vai ser adicionado o cap, que é uma guanina modificada. Isso aqui é para proteger o RNA e a cauda poli-A serve para identificar para o RNA mensageiro se ligar no ribossomo lá no citoplasma, tá? Esse processo de splicing, né? Para retirada da parte amarela, tá? Ele tem uma enzima que quebra na junção exon-intron, tá? Retira esse intron e junta os dois exons seguintes, tá? Existe um processo chamado de splicing alternativo. Lembra que lá na frente eu falei que a gente tinha em torno de 25 mil genes, mas a gente tem muito mais do que 25 mil proteínas. Então, isso acontece por causa desse processo de splicing alternativo, tá? Então,
a gente viu na disciplina de bioquímica as isoenzimas, não foi? Então, como é que as isoenzimas são produzidas? Eu tenho aqui o gene da alfa-tropomiosina, que é uma proteína que forma um músculo, tá? Então, copiou exon e intron da alfa-tropomiosina, e aqui vai ter o processo de splicing, tá? Então, veja que eu tenho aqui não, os exons são os marrons, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 exons, tá? Não necessariamente eu vou juntar os 14, tá? Então, vejam. Eu tenho aqui no RNA que vai produzir a tropomiosina do músculo liso, que é um músculo presente em órgãos, como, por exemplo, o intestino. A gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exons que foram unidos, tá? Não tem todos. E vejam que a ordem não necessariamente é a mesma. Então, ó, nesse RNA do músculo liso eu tenho esse primeiro exon, esse segundo exon, mas eu não tenho o terceiro, não tenho o quarto também. Aí vem o quinto, o sexto. Então, o RNA, o splice alternativo, ele vai juntar os exons necessários para formar determinadas proteínas. Não necessariamente ele vai juntar todas, e não necessariamente ele vai juntar nessa mesma ordem. Ele pode juntar em ordens diferentes, tá? Ele pode pegar esse último exon e colocar lá na frente e formar uma proteína diferente a partir desse mesmo gene, tá? Isso é normal. E aí eu vou ter uma proteína de músculo liso, uma proteína de fibroblasto, uma proteína que está lá presente no cérebro, da alfa-tropomiosina de moléculas cerebrais. Entenderam? E aí eu vou ter diversas proteínas diferentes, mas a partir do mesmo gene do DNA. E o que vai voltar, o que vai mudar é esse splice, é a junção dos exons. Quais exons vão se juntar, em que ordem vão se juntar. Certo? Certo. E aí a gente vai ter... Ixi, nem tem, né? Era para ter colocado aqui. A gente vai ter esse RNA final, né, com a cauda poliar e o cap. Isso aqui já é depois do splicing, tá? Então, digamos que nesse caso aqui, esse transcrito, eu juntei o exon 1, o 3, o 4 e o 5. Aí formou esse RNA. Esse RNA vai sair pelo núcleo pelo poro do núcleo e vai para o citoplasma para se ligar no ribossomo. Aí lá no ribossomo é que vai acontecer o processo de tradução. Tá? Então, esse processo de tradução é que a gente vai ver na próxima aula da gente, tá? Que é na Professor, sexta-feira. Oi. depois do splicing, os exons, eles vão ser eliminados? Eles não vão O que servir não para nada usa, mais? o que não usa é tudo reciclado dentro do núcleo. Tudo que foi copiado, que não foi utilizado, vai ser destruído. Tipo, aquela sequência vai ser dissociada, vai ser destruída, né? E os nucleotídeos vão ser utilizados para outro processo. Ok. Porque o exon é só uma sequência de nucleotídeos, né? A, U, G, C. Aí ele quebra todas essas ligações e os nucleotídeos ficam livres para uma próxima transcrição. Os introns, os introns que foram retirados, esses aqui, ó, esses introns que foram retirados, eles podem ser utilizados, tá? Mas isso aí eu vou falar para vocês só na próxima aula. Tá certo. Ok? Dúvidas? Nossa próxima aula é sexta-feira, né? Eu já ia perguntar. É sexta-feira, se não me engano, é sexta-feira. Deixa eu confirmar aqui. A gente pode mandar a atividade até sexta ou o senhor prefere que Pode. mande antes? Não, quanto antes mandar melhor, que eu já vou corrigindo, já vou botando as notas na planilha. Mas pode ser Certo. até sexta.
Ok. Hoje é sexta-feira a nossa próxima aula, tá? Ah, pessoal, eu vou querer fazer uma modificação. Eu acho que eu tinha colocado para fazer o carro com vocês na segunda, dia 6, né? Eu acho. Mas eu acho que eu vou colocar o carro para quarta-feira. Mas a gente vê na sexta-feira. Na sexta-feira a gente combina. Certo? Professor, vai começar a Foi disciplina nova. Vai dia começar a 6, eu disciplina anotei nova, aqui. então, né? Hã? Já que não vai ter aula do senhor amanhã, acho que vai começar uma disciplina nova, né? Também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que vocês Vou têm. até olhar novamente, Samara. Vai começar em Eu Mato lembro. 2. É Mato 2? Professora Gabriela. Ah, obrigada, gente. Não era com Carmen, não. Ou eu estou confundindo com Urimalas. É Enfim. a mesma pessoa. Mato 2. Amanhã vocês têm. Amanhã. Vixe, Maria. Peraí, tem um negócio errado aqui. Hoje é 30, né? Vixe. Tem um negócio errado aqui. Bem, Professor, no meu cronograma tem dizendo que amanhã a gente é, tem aula do senhor e só tem aula de hemato na quinta. amanhã é a aula da gente. Vixe. Meu cronograma tá. É porque assim, tem um meio cronograma que a gente recebe separado por professor e tem o cronograma da turma. Mas é Ei, prof. verdade. Tá Ei, É, prof. começando a sua Porque aula eu de vi, quinta e hein, professor? Não tá sexta-feira. gostando da gente, não, é? não, Olha. É porque é tanta aula atrás da outra. não é porque quando eu fui juntar aqui, bem, A gente já eu, acostumada aí com sua aula. Aí o senhor, vige. é Tô brincando. minha, é minha amanhã. E quarta-feira é de quem? Porque de Mata tá aqui só dia 2. Ou é dia 1 também. Quarta-feira Quarta-feira não não tem tem aula, aula para não. vocês, porque quarta-feira Alguma tem coisa vai assembleia. ser. Isso. Quarta-feira tem Beleza. assembleia da escola, vocês não têm aula. Não, Então então amanhã do amanhã é aula senhor. minha. Eita. Amanhã a gente tem aula e sexta a gente tem aula. Então, peraí que eu vou. Ah, então, eu tenho aula com vocês amanhã, sexta. Aí na outra semana, segunda, quarta e sexta. E aí termina na segunda, dia 13. Então não tem atividade no sábado? Ah, tá. Não tem o sábado. Então. O senhor se organiza, professor. Depois o senhor manda um recado pra gente. É porque no meu cronograma essa aula de hoje está no sábado. Tá tudo igual, só essa aula de amanhã que está no sábado. Olha, apareceu aqui pra gente a aula de amanhã. É sua. Vamos fazer assim. Vamos deixar como tá, bem, vamos deixar do jeito que eu já tenho planejado. Essa aula de amanhã fica como uma atividade do sábado. Lembra que a gente tem combinado que eu vou passar uma atividade para vocês no sábado? Sim. Aí a gente faz assim. Essa aula de amanhã fica para a atividade do sábado. O senhor vai passar a lista amanhã, Não, deixa quieto. Amanhã a Mas se gente o tem senhor aula passar amanhã. uma Não, lista vamos fazer aula amanhã. amanhã. Ah, certo. Porque o senhor teria que dar mais assunto, porque só ia ser só esse assunto a lista, né? Não, não, vamos fazer aula amanhã mesmo. Amanhã, 8h30. Amanhã, peraí. Amanhã. Amanhã pode ser um pouco mais tarde. Pode Amanhã sim, pode ser professor. 9h15, 9h10, Por mim, tudo bem. 9h15. Pode. Pode sim, professor, tudo bem. Então amanhã a gente faz a aula 9h15. E aí a próxima aula seria na sexta. E aí não tem atividade no sábado. Eu vou aproveitar, eu vou passar então a atividade para a segunda. Na segunda vocês fazem atividade, na quarta a gente faz o carro. Dá certo. Tá ok, professor. Ok, tranquilo.
Pois tá, No então. caso, sexta-feira tem aula, né? Sim, sexta-feira tem aula. Amanhã e sexta, tá certo. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau. Professor, Tchau, tchau, professor. Até pessoal. amanhã. Tchau. É, Tchau, professor. Até amanhã. tá, até amanhã.